Paz e graça a todos, amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento. Que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Filho e o Espírito Santo derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Hoje nós vamos enfatizar aqui uma história que está relatada no capítulo 5 de João, que vem falando de um homem que havia 38 anos esperando ser curado. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Porque nós sabemos que tudo isso vem de encontro às nossas necessidades. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a voz é minha, mas a palavra é de Deus. Tem muitas pessoas hoje enfermas, em cima de um leito, talvez até na sua casa, com algum tipo de doença, a gente não sabe, tá? Tem pessoas que já até desistiu da vida por causa que a sua doença é uma doença que perante a medicina não tem cura, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível, que o nosso Deus é o médico dos médicos. E a gente vai, então, enfatizar essa história. Eu trabalhei e continuo trabalhando na área da saúde, já vai fazer 38 anos também, né, o mesmo tempo que o homem ali esperou para ser curado. 38 anos que eu estou na área da saúde. Trabalhei numa UTI de dois grandes hospitais aqui do interior de São Paulo, e eu convivi muito com o sofrimento das pessoas. E vi acontecer muitos milagres na vida de pessoas que estavam desenganadas pela equipe médica. Mas acompanhe comigo, amados e amadas, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 5, e acompanhe comigo, a gente vai então falar um pouquinho dessa história. O título desse sermão é O Tanque de Betesda, ou Tanque de Betsaida, tá? Significa um lugar de misericórdia divina, ou uma casa de misericórdia divina, ok? O verso 1, capítulo 5, verso 1 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu então para Jerusalém. O verso 2, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ou Betsaida, né? O qual ele tem 5 pavilhões. E a palavra de Deus, ela diz que ali aglomerava muitas pessoas, cada um com um tipo de doença, procurando para ser curado. E o anjo do Senhor, então ele descia em certo tempo, ele agitava a água, e o primeiro que entrava na água era curado. Eu fico imaginando, meus irmãos, que disputa seria ali para entrar primeiro na água, após o anjo agitar, para ser curado. Agora veja bem, muitas vezes você está enfermo, mas você ainda consegue andar, se locomover. Agora imagina você ser um paralítico e você ficar ali, tentando ser curado, como esse homem ficou, como a gente vai ver aqui no relato bíblico, 38 anos. Se ninguém colocasse ele dentro do tanque, ele não seria curado. Tá? Veja bem, mas este homem, ele teve um encontro com Jesus. Tá? Aliás, Jesus foi até esse homem. Para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo, eu não sei o que está se passando na sua vida. Eu não sei a sua tribulação. Eu não sei que doença você tem. Você que está aí num leito de dor, agora no hospital, numa UTI, que está me assistindo. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, tenha muita fé em Deus.
Deixa Deus fazer parte da sua vida. O nosso Deus está de braços abertos para recebê-los. Agora veja bem, meus queridos e amados irmãos. Talvez nem todos serão curados, como Deus, curou aquele homem ali. Talvez a minha doença, talvez a sua doença, não seja para a cura, seja para a morte. Mas mesmo assim, a palavra de Deus disse, lá em João 11:25, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então nós almejamos cura física, sim, todos nós. Mas nós sabemos que ao partir do momento que nós passarmos pelo sono da morte, se a gente tiver esse encontro maravilhoso com Cristo e aceitá-lo, um dia a recompensa vai ser mais doce que o mel. E o verso 6. Jesus, o vendo deitado e sabendo o que estava assim há muito tempo, Jesus chega lá então e vê aquele homem deitado. Mas Jesus já conhecia, Jesus já sabia do caso daquele homem, porque ele nos conhece antes de a gente estar no ventre da nossa mãe. Então Jesus foi ao encontro daquele homem. Jesus viu a aflição daquele homem. E Jesus fez uma pergunta para ele no verso 6. Jesus disse para ele: você quer ser curado? Queres ser curado? Puxa vida! Era tudo o que ele esperava. Mas no verso 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando eu vou descer, Senhor, já entra outro antes de mim. Não tem como eu entrar, Senhor. Eu sou um paralítico, eu não ando, estou aqui jazendo no meu leito. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres, é o médico dos médicos. Creia no seu coração que você vai ser curado. E se você não for curado fisicamente, Deus não vai deixar de ser Deus, Deus não vai deixar de te amar. Mesmo para a morte, Deus tem um propósito para a minha vida e para a vida de vocês. Ok? Mas então, mais importante na vida daquele homem, que ele gostaria de ouvir de Jesus, ele ouviu. Jesus não pegou ele fisicamente com as mãos e colocou dentro do tanque. Não precisou disso. O milagre foi só nas palavras de Jesus. Disse assim para ele: pega o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Então ele toma seu leito e anda. Ao passar por algum lugar, os judeus viram aquele homem carregando seu leito, e era um dia de sábado. E os judeus dizem a este homem, hoje não é lícito carregar o leito, porque hoje é sábado. E os judeus, eles já conheciam aquele homem, Ele era muito conhecido ali, porque já havia 38 anos que ele estava ali esperando ser curado. E aí então eles perguntam para aquele homem: quem foi que te curou? E aquele homem disse assim: eu não sei quem me curou. Eu só sei que ele disse assim: toma o teu leito e anda. E eu peguei o meu leito e estou andando. Estou muito feliz. Quem não vai ficar feliz? Quem não ficaria feliz com um milagre desse na sua vida? Oxalá, meus irmãos, que a gente não sabe hoje se tem alguém que está aí enfermo há 38 anos procurando uma cura, ou se alguém já nasceu aí com uma enfermidade
Tem muitas pessoas no leito, em estado vegetativo, talvez até muito mais que 38 anos. A família lutando. Mas não desanime, meus irmãos. O Criador está com vocês. Talvez a cura física não aconteça aqui neste mundo, mas a vitória é certa se você entregar a sua vida na mão de Deus. Você vai ter a recompensa, como esse homem teve. E aí então, novamente os judeus falam assim, mas quem é que te mandou carregar esse leito no dia de sábado? Ele falou, aquele mesmo que me curou. Ele disse, toma o teu leito, porque você está curado. Veja bem, meus irmãos, mas os judeus, eles queriam de qualquer maneira saber quem havia curado aquele homem, quem havia pedido para ele carregar o seu leito num dia de sábado. Ora, quem mandou ele carregar o leito no dia de sábado? O próprio Criador do sábado. Somente isso. Agora, veja bem. Mais tarde, no templo, houve outro encontro. O segundo encontro. Daquele homem com Jesus. E Jesus, então, ele adverte este homem no verso 14. João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse, olhas que está curado. Não peques mais, para que não suceda coisa pior. A Bíblia, ela não diz qual foi o pecado que aquele homem cometeu por estar ali 38 anos como paralítico esperando uma cura. Talvez você que está enfermo não tenha cometido um pecado para estar assim. As doenças vão, as doenças vêm. Cada caso é um caso, mas o nosso Deus é o mesmo Deus daquele paralítico, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e é o mesmo Deus de hoje, de agora, e será o mesmo Deus para sempre, porque Deus não muda. O amor de Deus é incondicional por vocês e por mim, tá? Veja bem, meus queridos irmãos. E esses judeus, então, eles ameaçaram matar Jesus. Porque Jesus estava fazendo o que não era lícito fazer no sábado, pedindo para alguém carregar um leito. Mas aí o verso 17, Jesus disse assim, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas qual era o trabalho de Jesus? Curar os doentes, os coxos, cegos, leprosos. Eram os milagres de Jesus. Jesus, quando ele fez esse milagre, ele não estava na carpintaria ajudando seu pai José. Não, ele estava ali como um Deus de misericórdia, como um Deus de amor, e como ele ainda continua sendo um Deus de misericórdia e um Deus de amor. E assim sucedeu. O verso 21, capítulo 5, verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. 22. E ao Pai ninguém julga, mas o Filho ele confiou o julgamento. Ok? Meus queridos e amados irmãos, devemos colocar a nossa vida em prática, não somente na teoria. Tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Porque você fazer da palavra de Deus uma palavra teórica, só teoria,
É a mesma coisa que nada. Você tem que estudar a palavra de Deus e colocar tudo na sua vida, e eu também colocar na minha vida em prática aquilo que a palavra de Deus nos fala. Mas veja bem, o nosso Pai, ele faz um convite para você e para mim. Ele faz um convite, porque ele é muito amoroso. Em Lucas capítulo 9, verso 23, diz assim: Jesus diz a todos nós que se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus faz um outro convite. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ok? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E o verso 19 diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha só que palavra magnífica, né? Então o nosso Deus, ele está de braços abertos para receber você do jeito que você esteja. Não importa a vida que você está vivendo. A palavra de Deus diz: vinde a mim. É um convite que Jesus faz para você nesta noite. É um convite. Eu não sei o que está se passando na sua vida, eu não sei aonde você está, se você está num leito de hospital, se você está num presídio, se você está no seu trabalho, se você está angustiado, se você está pensando no suicídio. A solução é Jesus Cristo. Ok? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês essa noite. Então eu vou fazer uma oração para agradecermos a Deus de nos dar esta oportunidade de compartilharmos a sua santa e rica palavra. E vamos lembrar, meus irmãos, a voz foi minha, mas a palavra é de Deus. Feche os seus olhos. Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai das misericórdias, médico dos médicos, Deus do impossível, Deus dos milagres. Nós lhe agradecemos, Senhor, por nos conceder mais esta oportunidade de compartilhar a sua palavra com os nossos amados irmãos e as nossas amadas irmãs em Cristo Jesus. Que o Senhor, então, derrame as tuas bênçãos, o teu Espírito Santo, sobre a vida de cada alma que está nesse momento nos assistindo. E a mim também. Tudo isso nós lhe agradecemos. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.